Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão aqui para mais essa aula do curso de Pedagogia. E particularmente nós vamos começar agora a disciplina de Antropologia e Educação. Disciplina esta que no material está como Antropologia 1, tudo bem? Então vocês vão encontrar lá no material postado na plataforma Antropologia 1, que se refere à Antropologia e Educação, que é esta disciplina que estamos começando. Para o início da nossa discussão, é importante nós pensarmos, então, na antropologia dentro do contexto maior das realizações de nós, seres humanos, ao longo dos tempos e das diferentes sociedades. Pois bem, para pensarmos então esse processo da antropologia situada nas sociedades humanas, precisamos pensar então nós enquanto espécie, o Homo sapiens, nós que surgimos há pelo menos 150 mil anos com essa conformação atual. Com este cérebro de aproximadamente 1,5 kg, com esta conformação corporal e com todas as nossas especificidades genéticas. Nós, ao longo desses 150 mil anos, somos a única espécie que desenvolveu uma consciência de si e do mundo com produção de significados sobre estas duas dimensões. Então nós, seres humanos, nós, espécie humana, somos a única espécie que produz significados sobre nossa relação com a vida e sobre nossas relações conosco mesmo. E a vida no sentido da natureza. E nesse sentido, nós orientamos nossos pensamentos, nossas ações e nossas relações conosco e com os outros e com a própria natureza a partir desses significados que produzimos. Nesse processo de pelo menos 150 mil anos, desde o surgimento da espécie Homo sapiens, nós desenvolvemos uma série de tecnologias e de técnicas, como por exemplo a fala, o controle e manuseio do fogo, até chegando a 40 mil anos atrás, aproximadamente, ao sepultamento dos nossos mortos. Os primeiros vestígios de sepultamentos, de rituais funerários feitos pelos Homo sapiens. Esses rituais, eles estão situados em diversas formas de geração de significados a partir de percepções de nós, enquanto humanos, que produzimos percepções do mundo e no mundo. Por exemplo, temos uma pintura rupestre encontrada em São Raimundo Nonato, no Piauí, aqui no Brasil, e como exemplo de várias outras tantas produções humanas ao longo de milhares de anos. E as pinturas rupestres, assim como nossa corporalidade, nossas formas de falar, os significados que nós temos para ter ou não humor a respeito das coisas, e as várias outras formas que nós temos de nos comunicar, as pinturas rupestres, elas representam, então, esses registros que nós humanos, enquanto espécie, deixamos para nos orientarmos e para também refletirmos a respeito da nossa existência e das possibilidades que temos nas relações construídas com a natureza e em sociedade. Como disse anteriormente, há pelo menos 40 mil anos, nós, seres humanos, passamos a sepultar nossos mortos, enfeitando os corpos destes com flores e com demais atitudes rituais. Falando de rituais, rituais podem ser qualquer conjunto de atividades que tem como objetivo marcar determinados momentos de nossa vida e marcar determinados significados. Nesse sentido, cobrir os corpos com flores, pintá-los e mesmo o fato de enterrar os corpos, essas atitudes têm conjuntos de significados que representativos para nós e que nos orientam acerca dos valores que damos a estas ou aquelas relações estabelecidas no mundo.
tanto esses rituais específicos de sepultamento, quanto qualquer outro ritual que nós possamos ter ao longo da nossa vida cotidiana e em momentos particulares, como nas comemorações cívicas e em outros momentos, todos esses rituais, eles indicam um alto grau de complexidade que existe em nossa cultura. Cultura, que é a capacidade humana de realização, de organização de significados e de reflexão do mundo e ação no mundo a partir desses significados, falando de maneira relativamente simples. Pois o conceito de cultura, de fato, nós trataremos em aulas seguintes. Entretanto, voltando aqui para a nossa discussão, a complexidade da nossa cultura, que se estabelece aí ao longo desses 150 mil anos e continua esse processo de desenvolvimento cultural, não em uma ou outra direção, mas em diferentes direções que os diferentes povos dão. Essa complexidade cultural, ela foi aumentando gradativamente, foi aumentando ao longo do tempo, e ela tem não só há 40 mil anos, mas também há pelo menos 11 mil anos atrás, com a domesticação das plantas e animais e com as migrações e o posterior sedentarismo de populações pelo planeta, esta complexidade humana deu um salto extremamente significativo. Seja em relação aos rituais de sepultamento, seja em relação à domesticação de animais, às migrações, aos processos de sedentarismo e construção de vilas, cidades e sociedades maiores, e chegando às grandes civilizações, ao longo desse tempo todo, nós, enquanto espécie, nos tornamos a espécie dominante da Terra. E como nos tornamos assim? Nos tornamos essa espécie graças ao conhecimento que produzimos, acumulamos e transmitimos. Basicamente, este é o processo de educação. Processos de produção, acúmulo e transmissão de conhecimentos. E, nesse sentido, é que a antropologia tem uma relação bastante estreita com a educação. Podemos e vamos apontar isso mais adiante. Talvez não na aula de hoje, mas isso acontecerá. Este processo, então, de nós nos tornarmos a espécie dominante na Terra, tem diferentes consequências, inclusive a de sermos hoje a maior ameaça à vida do planeta. Então, é importante nós, enquanto educadores, enquanto formadores de opinião, é importante que nós pensemos acerca dos conteúdos e dos valores que dão base aos conteúdos passados e compartilhados com os educandos. E aqui já fica, nesse momento, esse toque, vamos dizer assim, acerca da importância do processo educativo. E a antropologia, particularmente, ela trata dessa importância do processo educativo e dessa responsabilidade na transmissão e compartilhamento de conteúdos e valores, quando a antropologia e nós antropólogos pensamos na relação, nos processos de alteridade, processos que são muito ligados à diversidade humana e à diversidade cultural, particularmente falando. Ao longo de todo o tempo, e principalmente a partir do século XVII, XVIII, constituiu-se o que nós comumente chamamos de modernidade, o período das sociedades humanas a partir do século XVII e XVIII, e mais marcadamente, com mais ênfase no século XIX, o período que nós chamamos de modernidade. E na modernidade, o conhecimento científico torna-se o conhecimento dominante, fundamentalmente a partir do século XIX. E embora o conhecimento científico seja dominante, passe a ser dominante a partir do século XIX, pretendendo determinar os nossos comportamentos, o conhecimento científico não é a única forma possível e aceitável de produção de conhecimento. E, portanto, não é a única forma de produção de conhecimento. Discutiremos o conhecimento científico e a antropologia no contexto deste. Entretanto, antes disto, vamos falar um pouco de outros tipos de conhecimento.
O conhecimento científico, este que prioritariamente nos dirigimos, é o conhecimento que emprega métodos que permitem controlar e observar e também experimentar para produzir teorias. Teorias como conjuntos de axiomas, de verdades que orientam determinada forma de entendimento sobre uma realidade ou um fenômeno. Um outro tipo de conhecimento é o conhecimento filosófico, um conhecimento que basicamente refere-se a um conjunto de especulações, de reflexões de natureza racional. Entretanto, na natureza racional que sem a exigência da observação ou da experimentação que marcam o conhecimento científico. Já, por sua vez, o conhecimento religioso é um conjunto de verdades inspirado por alguma divindade de natureza sagrada. Verdades estas que são baseadas não na experimentação, nem na observação e nem necessariamente na racionalidade, mas são o conjunto religioso e o conhecimento religioso, ele é baseado fundamentalmente na fé, fruto da revelação, que dispensa observação, experimentação ou qualquer outro tipo de verificação. Outra forma de conhecimento existente nas diferentes sociedades é o conhecimento empírico. E o que seria, então, o conhecimento empírico? O conhecimento empírico ele é pautado em um conjunto de ideias derivadas do acúmulo das vivências cotidianas das pessoas ao longo do tempo. Este conhecimento depende fundamentalmente da observação e passa de geração em geração. Outra forma de conhecimento, que é mais difusa entre nós, principalmente nas sociedades industriais, urbanas, é o conhecimento do senso comum, o nível de conhecimento que nós chamamos de senso comum. O conhecimento de senso comum, os conhecimentos do nível do senso comum, são conhecimentos calcados em opiniões difusas das pessoas, opiniões que são construídas como que um emaranhado, uma mistura dos outros tipos de conhecimento. E o conhecimento do senso comum tem a sua fundamentação, deriva então de todas as fontes de informação que estão disponíveis para uma população ou um sujeito. Então, o conhecimento comum, do senso comum, ele é como que uma mistura dos outros todos tipos de conhecimento para se estabelecer uma opinião ou uma verdade para o sujeito ou para um grupo. Após os conhecimentos do senso comum, e além dos conhecimentos do senso comum, nós temos também o conhecimento mítico. O que seria o conhecimento mítico? Ele é um conhecimento pautado num conjunto de crenças e mitos desenvolvido pela sociedade para explicar fenômenos que de outra forma seriam inexplicáveis, como por exemplo as lendas populares, os mitos acerca de religiosidades, de surgimento de povos no mundo e assim por diante. Além do conhecimento mítico e de outros conhecimentos que colocamos aqui rapidamente, temos também o conhecimento intuitivo. Este que nós geralmente colocamos como sensação, como percepção, que não tem muita explicação. O conhecimento intuitivo, que é um conhecimento capaz de superar, de captar a essência temporal e fluida de uma realidade, aquelas percepções que nós temos e que não conseguimos explicar. Esse conhecimento intuitivo, que é oposto à quantificação e à espacialização, que caracterizam a inteligência conceitual. Então, o conhecimento intuitivo, ele não é conceitual, entretanto, ele é um conhecimento de percepção. É preciso, então, que nós apontemos nesse momento o seguinte: este esquema de conhecimentos, desde o conhecimento científico, passando pelo conhecimento religioso e chegando até o conhecimento intuitivo, este esquema tem apenas um caráter didático.
Ninguém usa somente um tipo de conhecimento na vida. Em todos os momentos, nós estamos usando diferentes tipos de conhecimento. Inclusive, usamos a intuição e em muitos momentos, inclusive também, até percepções míticas para construir até mesmo, arrisco eu dizer aqui, o conhecimento científico. Em algum outro momento, ou quando vierem questões, eu posso me colocar melhor a respeito deste ponto. Pois bem, agora, nesse momento, nós damos uma pausa e estamos chegando aí ao final desse primeiro conjunto de afirmações que compõe essa primeira aula, que é muito mais introdutória. E porque na próxima aula nós vamos situar a antropologia no quadro das demais ciências. Se o ser humano produz conhecimento e o que marca a espécie humana é a produção de conhecimentos e a reflexão acerca de si e acerca do mundo, com significados e com organização desses significados para estabelecer a vida, e ao mesmo tempo nós temos diferentes formas de conhecimento e dentre estas nós elencamos o conhecimento científico como o centro de nossas discussões. Nós agora, como colocamos todas essas formas de conhecimento, agora na próxima aula nós passaremos a uma breve história da história ocidental para podermos situar a antropologia no quadro das demais ciências.